Olá pessoal, meu nome é Ricardo e nesta videoaula nós daremos sequência ao estudo do alistamento eleitoral. Nós já estudamos o alistamento eleitoral inicial, ou seja, nós vimos aquelas regras primeiras relativas ao alistamento, quando a pessoa comparece pela primeira vez à Justiça Eleitoral para fazer para retirar o título, para fazer o alistamento eleitoral, vimos todas as regras e o procedimento a ser adotado. E estudamos também, ao final da última videoaula, a parte relativa à emissão da segunda via. Ainda quanto a esses procedimentos do alistamento, resta para nós estudar a transferência, que é um pouco mais extenso, e por fim, nós veremos pontualmente a regra relativa à revisão do alistamento, que é bem simples e é bem tranquila, ok? Vamos lá para os slides. A transferência eleitoral, ela ocorrerá quando houver mudança de domicílio. Para fins de alistamento, a mudança do domicílio pressupõe a alteração do município. Ou seja, se o eleitor ele apenas mudar dentro do mesmo município de sessão eleitoral, ou se ele mudar apenas de uma zona para outra, não será utilizada a hipótese de transferência, mas sim a de revisão, que são pequenos ajustes feitos dentro da inscrição do eleitor. Agora, se houver efetivamente a mudança do domicílio, aí sim nós usaremos a transferência, o procedimento de transferência. Em relação ao procedimento de transferência, exige-se uma série de requisitos, os quais nós vamos ver agora. O primeiro desses requisitos é a apresentação do título originário. Então, o sujeito ele vai ao novo domicílio dele, onde ele está residindo atualmente, e ele apresenta o título dizendo, esse título que eu tenho, ele é de outra zona eleitoral, de outro município no qual eu morava antes. Agora, eu pretendo transferir ele para esse novo domicílio. O servidor retém esse título e vai analisar os demais requisitos e verificar se a hipótese de transferência para a emissão do novo título, no qual constará a nova zona do eleitor e a nova sessão de votação. Além disso, é muito importante lembrar do prazo dos 151 dias antes das eleições. Ok? Tranquilo, né? Nós vimos que o alistamento eleitoral, ele permanece fechado nos 150 dias que antecedem o pleito eleitoral. Portanto, se o sujeito desejar efetuar a transferência do título dele, da inscrição eleitoral, ele deverá comparecer no 150º dia antes das eleições. Isso vale, evidentemente, apenas para os anos eleitorais. Se for um ano não eleitoral, ele poderá comparecer em qualquer data, desde que tenha funcionamento no cartório, ele pode comparecer e fazer a transferência dele sem maiores problemas. Outro requisito previsto pela resolução é o transcurso de pelo menos um ano. Cuidem com o prazo para evitar confusões aqui, não perder uma questão boba de prova. Ou seja, tem que ter pelo menos um ano da inscrição definitiva. Além disso, prevê a resolução residência mínima de 3 meses no novo domicílio. Ou seja, o sujeito deverá ter já um ano de inscrição eleitoral e deve estar residindo no novo domicílio há pelo menos 3 meses. Por isso que quando o eleitor comparece lá para fazer a transferência, exige-se que a prova do domicílio, a prova do novo domicílio, geralmente um comprovante de luz ou água, tenha sido emitida há pelo menos 3 meses. Por quê? Para comprovar que ele já reside naquele local. Ok? Tranquilo, né? Além disso, é previsto ali como requisito para a operação de transferência a quitação eleitoral. Ou seja, o eleitor deverá estar regular com a Justiça Eleitoral. Se houver alguma pendência, alguma multa por não comparecimento nas eleições, ou alguma situação específica relativa ao cadastro dele que não esteja regular, é necessário primeiramente proceder à quitação eleitoral, deixar tudo regularizado para depois ocorrer a transferência. Por que isso? Por que isso deve ser levado em conta? Porque eventuais multas, por exemplo, que ele tenha tido lá no domicílio anterior, serão apuradas pelo juiz de lá, serão arbitradas pelo juiz de lá, e depois que
o juiz lá que é o quem detém o cadastro eleitoral daquela zona que ele morava antes, disser que está tudo regularizado, pode-se proceder à transferência, ok? Em relação aos servidores públicos, nós temos aqui, pessoal, uma regra específica. Notem que ela vai se aplicar apenas para o caso de servidores públicos. E, claro, se estende aos membros de sua família. Isso por quê? Qual que é a ideia aqui? Nós excepcionamos duas das regras que nós vimos aqui em cima não são aplicáveis para os servidores em algumas situações. Ou seja, essas duas regras aqui, ó. Né? Se houver, portanto, prevê a resolução, que se houver remoção do servidor ou transferência, não será necessário observar o período de 3 meses de domicílio, ou seja, não é preciso demonstrar que o servidor já está há 3 meses no novo domicílio e nem mesmo que ele já tenha 1 ano de inscrição, de alistamento definitivo. Essas hipóteses, pessoal, elas se aplicam apenas para a remoção ou para a transferência. Aqui a resolução, ela não faz a distinção, ou seja, ela não vai distinguir ela não distingue se a remoção se a remoção é de ofício ou a pedido. Portanto, não procurem pelo em ovo, pelo em casca de ovo. Se não fala, se ela não diz, se a questão de prova não fala, se a legislação não fala se essa remoção ela será na situação de ofício ou a pedido, nós vamos marcar que tanto em uma quanto em outra hipótese essa regra será válida para excepcionar essas duas situações aqui que nós estamos vendo. Outra coisa, em relação à nomeação. Uma questão de prova que fale, o servidor foi nomeado para um cargo público e em razão dessa nomeação ele mudou de domicílio, ele mudou de município. Ele terá que observar o requisito dos 3 meses e do 1 ano aqui. Como não há previsão específica dizendo que não, a princípio a nomeação não entra na regra específica aqui, ok? Portanto, tenhamos em mente que, de acordo com a resolução do TSE, apenas na hipótese de remoção e de transferência é que serão excepcionadas a residência mínima de 3 meses e a hipótese de 1 ano da inscrição definitiva. Ok? Tranquilo, né, pessoal? Vamos em frente. A resolução trata ainda de algumas situações na qual é vedada a transferência eleitoral. Vamos ler o dispositivo aqui do artigo 5º, parágrafo 2º da resolução 21.538. É vedada a transferência de número de inscrição envolvida em coincidência, suspensa, cancelada automaticamente pelo sistema, quando envolver situação de perda ou suspensão de direitos políticos, cancelada por perda dos direitos políticos e por decisão de autoridade judiciária. Ok? Então, pessoal, são várias hipóteses nas quais não é possível se operar a transferência. A primeira delas é a coincidência, quando houver suspensão, cancelamento automático pela hipótese de perda ou suspensão. Aí tem uma outra fase aqui que fala só da parte de perda dos direitos políticos. Para fins de prova não é importante essa distinção para nós. E por decisão de autoridade judiciária. Ou seja, quando houver coincidência, quando forem identificados que existem 2 inscrições para a mesma pessoa, então não pode se transferir o título. Primeiro tem que se resolver essa coincidência.
né? Primeiro tem que se analisar para ver qual o título que permanecerá, qual das inscrições permanecerá com o eleitor. Nas hipóteses de suspensão, e de cancelamento, vamos distinguir, deixar embaixo aqui, nas hipóteses de suspensão e nas hipóteses de cancelamento, se o sujeito estiver com o título suspenso por algum motivo ou cancelado, também não poderá ser feita a transferência, deve ser, pelo menos, primeiramente regularizada essa situação, e quando houver decisão judicial. Ok? São 4 hipóteses, portanto. Aqui na situação de cancelamento, ela vai abranger tanto as situações de perda quanto de suspensão dos direitos políticos. Lembra que nós vimos ali um pouco no slide anterior que era necessária a quitação eleitoral. É justamente isso, é disso que nós estamos tratando nesse dispositivo. Se houver alguma pendência perante o cadastro eleitoral, primeiramente essas pendências elas devem ser resolvidas para que se tenha a quitação eleitoral, para posteriormente se operar a transferência do título. Ok? Portanto, memorizem esse artigo 5º, parágrafo 2º da resolução, ele é bastante importante para fins de prova. Com relação ao número da inscrição, a regra, pessoal, é que o número permaneça o mesmo. Então, o sujeito tinha o número do título eleitoral, onde ele votava num outro domicílio, e esse número, quando ele operar a transferência, esse número é migrado para a nova zona eleitoral onde ele está. Então, a regra é de que permaneça o mesmo. Vejamos o que diz ali o dispositivo abaixo. Na hipótese do caput, ele está tratando lá do artigo 5º, o eleitor permanecerá com o número originário da inscrição e deverá ser obrigatoriamente consignada no campo próprio a sigla da UF anterior. Isso aqui nós queremos fazer um destaque. O sujeito morava, por exemplo, no estado de São Paulo e agora passou a residir no estado do Rio Grande do Sul. Nós sabemos que o número do título eleitoral, lá no final do título eleitoral, ele é composto por 2 dígitos. E esses 2 dígitos dizem qual que é a unidade da federação da pessoa. Então, se ela estava em São Paulo, ela possuía um dígito próprio lá da UF de São Paulo. Quando ele vai para o Rio Grande do Sul, os títulos do Rio Grande do Sul não têm o mesmo dígito que os títulos de São Paulo. Mas na hipótese de transferência, ele vai permanecer com o dígito da UF anterior. Ou seja, nem sequer muda o número os 2 últimos números da inscrição eleitoral que trazem a UF. Ou seja, permanece literalmente o mesmo número. Na sequência, ali ainda a respeito da transferência, no parágrafo 3º lá do artigo 5º, ele traz algumas hipóteses em que haverá reutilização do título, ou seja, quando houver a transferência e houver a mudança do número do título, serão reutilizados números anteriores que não são mais utilizados pelo cadastro. Vejamos. Será admitida a transferência com a reutilização, ou seja, vai ser utilizado o número de outra pessoa, nas seguintes situações. Quando houver cancelamento quando esse título antigo estiver cancelado por falecimento, ou seja, a pessoa que utilizava o número anterior, ela faleceu, então ela não será mais usado esse título, ele poderá ser atribuído. Nas hipóteses de duplicidade e pluralidade, então se o sujeito tinha 2 títulos eleitorais, ele vai ter um deles que vai ser cancelado, esse número cancelado ele não vai poder utilizar mais porque ele já tem um número, portanto, esse número poderá ser reutilizado. Quando ocorrer a hipótese de o cidadão deixar de votar por 3 eleições consecutivas, ele tem o seu título cancelado e em razão desse cancelamento ele vai perder o número.
Se um dia o sujeito vier a restabelecer o número da inscrição, ele vier a restabelecer a situação eleitoral dele, ele vai receber um novo título. E quando ocorrer a hipótese de revisão do eleitorado, né, também será cancelado. Ou seja, se houver a revisão do eleitorado e não houver o comparecimento do eleitor para regularizar, há o cancelamento da inscrição. E com o cancelamento o sujeito perde o título, perde o número dele, e esse número poderá ser reutilizado por qualquer outra pessoa, ok? Em síntese, nós temos, então, que o número do título será reutilizado nas hipóteses de falecimento, de duplicidade, cancelamento por duplicidade ou pluralidade, na hipótese de cancelamento quando a pessoa deixar de votar por 3 eleições consecutivas, e, por fim, na hipótese de revisão do eleitorado. Sigamos, pessoal. Aqui nós temos uma situação específica. Nós vimos ali atrás que nas situações de duplicidade ou de pluralidade de inscrições eleitorais, uma delas será cancelada. O que é a duplicidade? O que é a pluralidade? É bem simples. Duplicidade é a situação na qual o eleitor possui 2 inscrições. Já a pluralidade é a situação na qual o cidadão possui mais de 2. Mais de 2 inscrições. Quando ocorrerem essas situações, o artigo 5º, parágrafo 4º da resolução, ele estabelece uma ordem de cancelamento. Vamos com calma. O sujeito vem do domicílio, ele alterou o seu município, compareceu na Justiça Eleitoral para efetuar a transferência do título eleitoral. O servidor deverá verificar se esse cidadão ele está quite com a Justiça Eleitoral, e ao proceder analisando o sistema lá, os sistemas eleitorais, ele percebe que o cidadão possui 2 inscrições. Ele tendo 2 inscrições, somente poderá ser transferida depois que for resolvida essa situação. Ele tem uma inscrição no município X e tem uma inscrição no município Y e agora pediu a transferência para o município Z. O que será feito? O servidor vai analisar, vai ser analisado ali no momento da transferência, alguns critérios, são 2 critérios estabelecidos aqui no artigo 5º, parágrafo 2º, 2 critérios para verificar qual das inscrições, qual dos títulos será cancelado, qual das inscrições será cancelada. Vejamos ali, ó. Existindo mais de uma inscrição, ou seja, mais de uma inscrição cancelada para o mesmo eleitor nas hipóteses ali do parágrafo 3º, deverá ser promovida preferencialmente a transferência. Proferida a transferência. Vejamos o inciso 1º. De qual delas? Da que tenha sido utilizada para o exercício do voto no último pleito. Então, o sujeito tem 2 títulos, e votou com um deles. Qual que vai ser transferido? Aquele que ele utilizou para o voto. O que ele não utilizou para o voto vai ser cancelado. Não vai ser transferido, vai ser cancelado, ok? A segunda hipótese. Se eventualmente ele não tiver utilizado nenhum dos títulos para votar, será transferida a inscrição mais antiga. Portanto, nós temos aqui, no esquema fica mais fácil de a gente compreender a ordem aqui, a ordem de cancelamento. Primeiro, transfere-se a inscrição utilizada. Primeiro vai se transferir a inscrição utilizada para votar. Então, transfere-se a inscrição utilizada para votar e a outra será cancelada. Ou seja, a que não foi utilizada para votar será cancelada. Na segunda hipótese, se nenhuma delas, na segunda hipótese nós temos o seguinte, se nenhuma delas tiver sido utilizada para votar, para a transferência nós observaremos a seguinte regra. Primeiramente, transfere-se a mais antiga.
e daí a mais recente será cancelada. Portanto, qual que é a análise? O sujeito comparece perante a Justiça Eleitoral e possui 2 inscrições em seu nome, dois títulos em seu nome. Verifica se ele votou com esses 2 títulos, se ele votou com algum desses títulos, se isso ocorreu, aquele que não foi utilizado para votar será cancelado. Se ele não votou com nenhum dos títulos, será analisado qual dos títulos é o mais antigo e será cancelada a mais recente e procedida a transferência da inscrição mais antiga, ok? Na sequência, pessoal, nós vamos tratar a respeito do procedimento para o alistamento. O Código Eleitoral disciplina a matéria de uma forma e a Resolução 21.538 trata de outra forma. É importante para fins de prova de concurso que nós conheçamos os 2 dispositivos. Qual que é a peculiaridade aqui? Nós temos uma pequena diferença do Código Eleitoral para a resolução, principalmente em relação à questão dos prazos para recurso. Tem um procedimento, se houver o cancelamento, a transferência, é possível que partido político, nós vamos ver ali que o partido político ou até mesmo o eleitor, ele recorra caso seja indeferida a transferência dele. O Código Eleitoral ele prevê um prazo, já a resolução prevê outro. Aplica-se efetivamente para fins na prática, melhor dizendo, o que vem disciplinado na Resolução 21.538. Contudo, para fins de prova, é importante que nós saibamos também o que vem previsto no Código Eleitoral, porque muitas das questões, elas dizem assim, de acordo com o procedimento, ou de acordo com, ela poderá vir na prova da seguinte forma, de acordo com o procedimento de transferência, segundo o Código Eleitoral, assinale a alternativa correta ou julgue verdadeiro ou falso, enfim. É importante que nós saibamos a literalidade desses dispositivos. Já a resolução prevê um pouquinho diferente. Então nós vamos tratar do procedimento de transferência segundo o Código Eleitoral e nós vamos tratar do procedimento de transferência segundo a resolução. Eles são semelhantes, as regras de um e outro podem ser aplicadas conjuntamente, mas naquilo em que elas colidirem, aplica-se a resolução, que ela é mais recente e ela tem fundamento em legislação mais recente. Nós devemos lembrar que o Código Eleitoral ele é bem antigo, então aqui a gente não aplica o Código Eleitoral e aplica daí quando houver o confronto, não vai aplicar o Código Eleitoral, vai aplicar a resolução. Vamos lá para o slide, pessoal. Ok, então, procedimento de transferência no Código Eleitoral. Primeiramente, o sujeito apresenta o requerimento. Esse requerimento dele será dada publicidade, ou seja, ele apresenta o requerimento, é dado publicidade desse requerimento de transferência, e aqui prevê o Código Eleitoral um prazo de 10 dias para impugnação da transferência. Ou seja, o eleitor comparece para fazer a transferência, preenche um requerimento de transferência e esse requerimento é dado publicidade para que possa ser impugnado por qualquer pessoa interessada, um partido político ou até mesmo algum outro eleitor possa impugnar. Se houver impugnação, o juiz vai analisar e decidir, e a decisão também será publicada imediatamente. Da publicação da decisão, há um novo prazo de 3 dias para recurso ao TRE. Ok? O recurso será analisado pelo TRE no prazo de 5 dias. Notem que são uma série de prazos. E após a decisão do recurso, pelo TRE, não cabe nenhuma outra espécie de recurso para o TSE, ou enfim, haverá transferência ou não, né? Decide-se efetivamente a transferência. Se a decisão for favorável ao eleitor, será expedido o novo título, ok? Esse é o procedimento trazido lá no artigo 37. Notem que eu tratei bem rapidamente dele, porque é aquilo que eu falei, na prática, ele é pouco utilizado. Hoje, o procedimento ele é todo automatizado. O cidadão comparece, já se analisa no sistema. Somente se houver alguma irregularidade não é emitido na hora a transferência. De toda forma, será dado publicidade. Em se dando publicidade dessa transferência efetivada, há a possibilidade de recurso. O Código Eleitoral, no artigo 57, trata da seguinte forma. Então, é importante conhecer esse dispositivo para fins de uma questão literal de provas, ok? Sigamos lá, pessoal.
Já na resolução, nós temos um único dispositivo lá no artigo 18, parágrafo 5º, que trata do assunto. Vamos ler ele bem com calma. Pode ver que o procedimento dele ele é mais célere. Por quê? Ele já trata do seguinte, ó, do despacho que indeferir o requerimento de transferência, caberá recurso. Ou seja, lá no Código Eleitoral, vamos voltar ao slide, lá no Código Eleitoral ele fala primeiro em publicação do requerimento, daí prazo de 10 dias para impugnação, aí depois terá decisão do juiz, possibilidade de recurso ao TRE e depois, lá no fim, que vai ter a expedição do título. Ele é um procedimento, vocês podem ver que ele é um procedimento mais demorado, mais longo. Aqui, na resolução, ele já trata diretamente da hipótese de indeferimento do recurso, que é o que ocorre na prática. Ou seja, o sujeito vai à Justiça Eleitoral, ele vai com a intenção de transferir, mas a transferência é indeferida. Quando há o indeferimento da transferência do título do eleitor, é possível que haja interposição do recurso. Esse recurso ele será ofertado no prazo de 5 dias pelo eleitor. Então nós temos o seguinte, vamos tomando nota aqui embaixo para compreender por partes esse dispositivo. Se for indeferida a transferência, o eleitor poderá recorrer no prazo de 5 dias. Essa é a primeira regra. Então ele comparece, indeferiu a transferência, deferida a transferência, pode-se recorrer no prazo de 3 dias. Só que ali o artigo 18, parágrafo 5º, prevê uma outra hipótese de recurso, que é quando houver o deferimento da transferência. Note que quando ocorre o deferimento, não há interesse por parte do eleitor de recorrer. Nesse caso, o recurso poderá ser apresentado por delegado de partido político no prazo de 10 dias. Nós estudamos lá na parte constitucional da matéria, que o partido político ele tem uma função muito importante no sistema eleitoral. Nós veremos, inclusive, numa videoaula futura, que a respeito ainda do alistamento, que a Justiça Eleitoral, né, perante a Justiça Eleitoral, os partidos políticos poderão cadastrar delegados de partido. Esses delegados, eles vão acompanhar todo o procedimento do alistamento. Então, se um sujeito comparece para fazer a transferência e ele tem a transferência deferida, mas o partido político sabe por algum motivo, por algum meio, que essa transferência ela possui alguma irregularidade, é possível também que ele impugne essa decisão. E nesse caso aqui nós temos, portanto, o deferimento, deferida a transferência, nós temos uma hipótese em que é deferida a transferência, abre-se o prazo de 10 dias para a impugnação. Então, na primeira hipótese nós temos o indeferimento, e daí o recurso será apresentado pelo eleitor, notem lá no artigo 18, parágrafo 5º. Na segunda hipótese nós temos o deferimento, e daí o recurso será apresentado pelo delegado de partido, ok? Importante essa distinção, e notem que aqui é muito mais simples, a hipótese do artigo 18, parágrafo 5º, é muito mais simples do que a gente viu em relação lá ao Código Eleitoral. Vamos terminar, portanto, a leitura do dispositivo.
Então, o delegado de partido ele poderá recorrer no prazo de 10 dias. Esse prazo de 10 dias ele vai ser contado, aqui, ó, pessoal, prestem atenção, da disponibilização da listagem, ou seja, da colocação da listagem à disposição dos partidos, o que deverá ocorrer nos dias, sempre nos dias 1º e 15 de cada mês, ou no primeiro dia útil seguinte, se eventualmente no dia 1º ou no dia 15 não for um dia em que tenha expediente no cartório eleitoral. Portanto, concluindo, nós podemos sintetizar as duas hipóteses de recurso perante, de acordo com o artigo lá, lembrando que esse de acordo com o artigo 18, parágrafo 5º da resolução. A primeira hipótese será o de recurso pelo eleitor. Ele poderá apresentar quando houver o indeferimento e o prazo para ele é de 5 dias. Quando que começa a contar esse prazo? Quando ele tiver ciência da decisão de indeferimento da transferência. Já a hipótese de impugnação, ela poderá ser ofertada pelo delegado de partido. No caso de deferimento, o prazo do delegado de partido será de 10 dias e a partir de quando que se conta esse prazo? A partir da disponibilização das listas lá, conforme nós vimos, que ocorrem sempre no 1º e no 15º dia, no dia de cada mês ou no dia subsequente, caso não haja expediente nos dias referidos. Com isso, nós temos aqui um quadro que sintetiza bem a questão do procedimento da transferência do título eleitoral. Ok, pessoal? Com isso, nós encerramos toda a análise relativa à transferência. Para encerrar ainda essa videoaula, nós vamos tratar da revisão da inscrição. É um slide apenas, é uma situação bastante simples. Mas em relação à transferência, eu gostaria de ressaltar duas coisas. Primeiro, é importante que vocês saibam os requisitos para que possa ocorrer a transferência do título eleitoral, lembrando da situação específica do eleitor, lá que nós excepcionamos a regra de comprovar o domicílio por pelo menos 3 meses, de já ter 1 ano de inscrição definitiva, que não se aplica nas hipóteses de remoção ou transferência. E é importante que vocês memorizem cada um daqueles requisitos que nós analisamos lá. E na parte final aqui, esse último slide que nós vimos, que trata lá do artigo 18, parágrafo 5º da resolução, também é muito importante nós memorizarmos aquele dispositivo, porque eles trazem a hipótese de recurso por parte do eleitor quando houver o deferimento e trata da impugnação por parte do delegado de partido quando houver um indeferimento. Lembrando que para o eleitor o prazo é de 5 dias e para o delegado de partido o prazo é de 10 dias. Se vocês souberem esses requisitos e lembrarem bem desse último dispositivo, do artigo 18 da resolução, acredito que vocês não terão dificuldades em prova. Destacamos ainda a questão do artigo lá 57 do Código Eleitoral, que prevê um procedimento um pouco diferente. Como disse, não é aplicável na prática, contudo, as questões de prova, às vezes, elas vão na literalidade dos dispositivos e não observam essa distinção que nós temos. E acabam dando por correto, por mais que seja impugnável por recurso. Raramente as bancas revertem a decisão porque elas estão calcadas na literalidade da legislação. Ok? Vamos lá rapidamente para encerrar a aula de hoje e tratar da revisão. Ok, vamos lá, pessoal. Em relação à revisão, nós temos que saber o seguinte, que ela será utilizada para alteração do local de votação dentro do mesmo município. Lembra que nós dissemos que se houver alteração de município, utiliza-se a revisão. Se não houver alteração de município, utiliza-se a revisão. Se houver alteração de município, utiliza-se a transferência. Se não houver alteração de município, utiliza-se a revisão, ok? Ela será utilizada ainda para retificação de dados pessoais e, por fim, a revisão será utilizada para regularização da situação de inscrição cancelada. Notem, pessoal, são hipóteses, cuidado para não confundir com revisão do eleitorado, que é um outro procedimento, mas não é um procedimento de alistamento. É estudado dentro da hipótese é estudado dentro da resolução 21.538, mas é diferente. Aqui nós estamos fazendo uma revisão da inscrição, não revisão do eleitorado. Uma revisão da inscrição, ou seja, tem uma alteração do local de votação, ou o sujeito altera a zona eleitoral dele,
e vai ser utilizado o procedimento de revisão. A retificação de dados pessoais, por exemplo, o sujeito altera o CASE, altera o nome lá para casado, ele vai lá para alterar os dados, faz a retificação dos dados pessoais junto ao cadastro eleitoral, ou até mesmo para regularização da situação de inscrição quando ela estiver cancelada. Vejamos o que diz ali o artigo 8º. Nas situações de revisão ou de segunda via, o título eleitoral será expedido automaticamente, ou seja, no ato em que o eleitor comparece lá para corrigir esses dados, e a data de domicílio do eleitor não será alterada. Tá? Aqui, pessoal, por fim, lembre que a expedição então é automática e mantém a data do domicílio, porque não há alteração do município, então entende-se que mantém a data do domicílio. E essa hipótese aplica-se tanto à revisão que nós vimos, e o dispositivo aqui fala também em segunda via, então memorizem que a expedição será automática e mantém-se a data do domicílio nas hipóteses de segunda via e de revisão. Nós tratamos bem brevemente aqui a respeito da revisão, ela não tem maiores dificuldades. Eu lembro a vocês que é importante não confundir com a revisão do eleitorado, que é um procedimento maior no qual há toda uma reanálise do cadastro eleitoral dentro da zona ou do determinado município, com a revisão da inscrição. A revisão da inscrição é quando o cidadão tem alguma coisa que ele quer alterar no título, o nome de casado, ou ele está com a situação cancelada do título que ele quer regularizar, tem alguma pendência, ele comparece só para revisar ou para alterar, por exemplo, a sessão. Ele comparece na Justiça Eleitoral, retifica o dado rapidamente, lá um procedimento bem simples, tão simples que ele é expedido automaticamente na hora e não há nenhuma alteração maior dentro da inscrição dele. Ok? Com isso encerramos esta videoaula. Na videoaula seguinte nós daremos continuidade aos assuntos de alistamento eleitoral, pessoal. Até lá!